Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos falar, sobre a política. É muito bom informar o seguinte: nós não vamos indicar um partido A ou partido B. Assim também a igreja, A igreja ela tem que esclarecer o perfil eleitoral, O perfil do candidato, o perfil do eleitor cristão, O voto, o corrupto, a corrupção. Não é só o candidato, mas o eleitor, muitas das vezes, ele é corrupto, Ele quer receber alguma coisa. Então vamos lá, vamos ler o Evangelho, O Evangelho ele está em Lucas, capítulo 6, 46 a 50. Veio então o pensamento de qual seria o maior. Penetrando Jesus nos pensamentos dos seus corações, tomou o menino, colocou-o junto a si e disse-lhe: todo o que receber este menino em meu nome, a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Pois quem dentre vós for o menor, esse será o grande. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos um homem que expelia demônios em teu nome e o proibimos, porque não é dos nossos. Mas Jesus lhe disse: não o proibais, porque o que não é contra vós é a vosso favor. Palavra da salvação. Então, meus irmãos, minhas irmãs, primeiro, gostaria de falar sobre o perfil do candidato, Perfil e característica do candidato. Tem que ser honesto e que tenha uma trajetória pessoal voltada aos interesses coletivos, entendeu? Nós vamos eleger esse ano deputados estaduais, deputados federais, governadores, senadores e presidente da República. Agora você vai falar assim: Eudes, eu sou obrigado a votar naquele candidato que a igreja, talvez um padre, talvez um bispo, talvez um pastor tem um candidato e na própria pregação isso já é errado se ele está fazendo isso, usando do altar. Acredito que isso não aconteça. Mas se eu sou obrigado a votar no candidato A, ou B, ou esquerda ou direita? Não. Você não é obrigado, eu não sou. Eu não estou pecando contra a igreja se eu não votar no partido do meu pastor, no partido do meu padre, do meu bispo. Primeiro, vamos aqui conversar. O perfil tem que ser pessoa honesta, pessoa de fé, na caminhada, com a igreja, comprometido com as mudanças necessárias para a efetiva realização da justiça social do país, competente, transparente nos seus serviços prestados, administração financeira, defensor e promotor da vida, do convívio humano. Você não pode votar numa pessoa que é a favor do aborto, da liberação das drogas. É a vida. Tem que ser a favor da vida, Defensor do bem comum, promotor da inclusão social, coerente em relação ao discurso e testemunho de vida cristã. Entendeu, meus irmãos? Comprometido com a causa mais necessitadas nas lutas do povo. Esse ano, eu falo mesmo, eu não sirvo para ser político. Porque às vezes tem muitos que representam, eu fico até com dó deles, porque eles vão fazer um teatro. Depois que ganham, eles vão fazer esse teatro novamente daqui a 4 anos. E nós temos que observar, ter o discernimento, meus irmãos. Então é esse candidato. Ele é comprometido com a causa com as causas dos mais necessitados. O comportamento político dele inspira confiança, credibilidade, Também o perfil e características do eleitor cristão. Tem que ser uma pessoa de oração, tem que ter intimidade com Deus,
que se deixa guiar pela ação do Espírito Santo, buscando o devido discernimento na escolha dos seus candidatos. Um cristão, ele não vende o seu voto. Um cristão, meu irmão, não vota em candidatos que é a favor da morte, entendeu? Da corrupção. Conhecer a realidade da política social que vivemos, né? Tem que possuir um senso crítico. Eu elegi o senhor, votei no senhor, na senhora, vez passada, mas eu só vi o senhor lá nas redes sociais, mas não fez nada para a nossa cidade, para o nosso estado, né? Consciente, não se vende nem troca o voto, muito menos se omite, não vou votar em ninguém, entendeu? O voto deve ser consciente, responsável, votar com convicção, né? E não ser influenciado apenas pelo que apresenta a mídia, as pesquisas eleitorais. Pesquisa, não vou atrás de pesquisa, entendeu? Ter como finalidade o bem comum e não somente o benefício próprio. Não usar como critérios apenas amizade ou parentesco. Meu irmão, minha irmã, eu procuro assim ouvir a voz de Deus para votar no meu candidato. Pode ser até irmão, se ele é de um partido que é da morte, que é a favor da morte, que é a favor do aborto, que é a favor da droga, né? Se é a favor de tantas outras coisas que temos de pecado neste mundo, eu não voto. O meu voto é sagrado, né? Então, não votar nulo ou em branco, transferindo a responsabilidade da decisão para os outros, né? O voto consciente e responsável é sempre um ganho para a democracia, entendeu? O voto não tem preço, tem consequências. Cada povo tem um político que elege. O meu candidato é corrupto. Foi você que é um preço. O voto tem consequências, entendeu? A corrupção. Corrupção significa a progressiva desintegração de um ser mediante a ação de fatores internos e externos, tendentes à sua destruição total. Nós sabemos que a corrupção faz parte de uma triste realidade vivida na sociedade brasileira, né? As denúncias quase que diárias de corrupção nos chateiam, principalmente quando é aquele candidato que eu votei, que você votou, que na próxima eu não vou votar mais, né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, a corrupção administrativa, por exemplo, é o aproveitamento dos cargos políticos para satisfazer os interesses pessoais. Como que tem isso, meus irmãos? A tentativa de subornar a autoridade, muitas vezes apontamos os erros dos nossos irmãos, mas não reconhecemos nossos próprios erros. Na maioria das vezes, políticos corruptos são frutos de uma sociedade civil também corrompida em seus valores morais e éticos, né? A pior forma de fazer política é não querer saber dela. Não quero saber de político, né? Quando nós, indiferentes, permitimos que os outros decidam por nós. Entendeu? Tudo que é mal precisa para triunfar o que os homens de bem não fazem nada. O mal só atinge porque os bons não fazem nada. A igreja ela pode contribuir eficazmente para extirpar o mal da sociedade. Então, eu como igreja, né, eu nunca vou usar esse canal aqui para votem em A, votem em B. Eu procuro nem dar as minhas opiniões. Entendeu? Porque a gente acaba sendo frente de igreja. De repente eu indico a direita, mas tem alguém da esquerda, né? Então, assim por diante, eu posso indicar a esquerda, a direita pode achar ruim. E às vezes, meus irmãos, às vezes a pessoa se sente assim, mas eu sou obrigado a votar
naquele partido que a minha igreja evangélica, a minha igreja católica indicar? Não. Você não é obrigado, você não está pecando. O voto, ele é pessoal. Entendeu, meus irmãos? Então, eu fico muito triste quando eu vejo, né? A gente vê algumas lideranças e falar, e vota em tal pessoa, né? O altar, seja ele evangélico, seja ele católico, é para celebrar a palavra, nós católicos, a palavra e a Eucaristia. E depois que eles ganharem, nós temos que acompanhar. Nosso compromisso político não acaba no dia que eles ganham, né? Mas depois das eleições, nós devemos acompanhar atentamente o trabalho realizado pelo político eleito. Seja ele aquele que nós votamos, ou seja ele que não votamos. Verificar se ele está cumprindo o programa com o qual ele dizia comprometido com a campanha eleitoral. Ah, eu votei nele, ele não cumpriu o que ele fez. Agora é a resposta. Agora é a sua resposta. Ele cumpriu. Ele está querendo se reeleger, o seu candidato a deputado estadual, federal, o governador, né? Senador, presidente. Eles se comprometeram, né? Eles estão cumprindo o programa ao qual eles se dizia comprometido na campanha lá do passado. Agora é a sua resposta, né? Ele exerceu de forma responsável o mandato, né? Porque às vezes o cara só quer o dele no final do mês. Na época, olha só para minha cara, meu irmão. Olha só para o meu rosto. Na época da eleição, né? Na época que ele está fazendo um programa de campanha eleitoral, ele é assim, ó. Faz favor, Pietro. Pietro está aqui do meu lado, minha neném, né? Ele abraça a criança, né? Ele abraça e beija. Depois que ganha, e a pobre da menina fala até ai. Depois que ganha, é assim, ó. Vai pra lá. Você tá me entendendo, meu irmão, minha irmã? É isso aí, né, Pedro? Tem que votar naquele que é comprometido com a família, meus irmãos. As eleições, né, elas não se encerram agora, ela continua, entendeu? Se o político é ruim, foi porque eu e você escolhemos políticos ruins, entendeu? O voto consciente e responsável é sempre ganho para a democracia. Independente de candidato votado vencer ou não. Lembre-se, voto não tem preço, tem consequências. Cada povo tem o político que elegeu. Deus abençoe. Deus derrame muitas bênçãos sobre você. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.